Olá pessoal, estamos aqui de novo para a nossa aula de hoje. Hoje é a aula número 21. Eu sempre gosto de lembrar para que os irmãos compartilhem, se inscrevam no canal aqueles que não são inscritos e divulguem a Central das Escrituras para que mais pessoas possam ser atingidas. Essa aula de hoje nós vamos falar sobre o mundo espiritual. Como é um assunto muito importante, tem muitas coisas que a gente ainda não sabe sobre o mundo espiritual, mas tem muitas coisas que nós já sabemos. Então eu dividi esse tema em 3 aulas, porque senão ficaria uma aula muito grande. Tá? Então nós vamos ter a parte 1, parte 2 e parte 3. Então hoje nós vamos na parte 1, ok? Então vamos falar da parte 1. A gente sabe que tem 2 coisas certas na nossa vida, né? Uma é o nascimento e a outra é a morte. São 2 coisas que, para aqueles que já estão aqui, o nascimento já ocorreu. Todos nós nascemos nessa terra. E claro, todos nós um dia vamos ter que passar desta terra para o mundo espiritual através da morte. Tá? E nós então estamos nessa parte aqui do plano, né? Onde nós vamos falar sobre o mundo espiritual, tá? Que vai tratar desses assuntos aqui, desse nosso gráfico, né? Do plano de salvação. Então, a primeira escritura que eu gostaria de usar com os irmãos é a Alma 40. O profeta Alma, então, ele diz assim: ora, com relação ao estado da alma entre a morte e a ressurreição, depois que nós morremos e antes da ressurreição, ele diz assim: eis que me foi dado a saber por um anjo que o espírito de todos os homens, logo que deixa este corpo mortal, sim, o espírito de todos os homens, sejam eles bons ou maus, é levado de volta para aquele Deus que lhe deu vida. E então acontecerá que o espírito daqueles que são justos será recebido num estado de felicidade, que é chamado paraíso. E aí ele diz que o paraíso, eu separei ali, é um estado de descanso, é um estado de paz, onde descansará de todas as suas aflições, de todos os seus cuidados e também das suas tristezas. É o que a profeta Alma ensina, né, a respeito do paraíso no mundo espiritual. Já aqueles que não são justos, né, e acontecerá que o espírito dos iníquos, sim, aqueles que são maus, pois eis que eles não têm parte nem porção no Espírito do Senhor, pois eis que preferiram praticar o mal e não o bem. Por conseguinte, o espírito do diabo entrou neles e apossou-se de seu corpo. E eles serão atirados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto, lamentação, ranger de dentes. Isto é em virtude de sua própria iniquidade, sendo levados cativos pela vontade do diabo. Então, essa era a visão que o profeta Alma deu. Nós temos essa visão ampliada com a restauração do Evangelho, nós já vamos falar dela, né? Essa era uma visão bem separada. Paraíso para aquelas pessoas, para os justos, e prisão, ou na verdade aqui ele não diz prisão, mas é um estado separado onde os iníquos não têm parte, né, no paraíso. Ok? Mas nós vamos ver que isso é ampliado um pouco com as doutrinas da restauração. Em 1909, né, a primeira presidência, ela declarou que o corpo é apenas a roupa do espírito. O espírito do homem é na forma de um homem. Tá? A primeira presidência, então, deu essa declaração lá em 1909. Então, o espírito, irmãos, tem um corpo espiritual com mãos, pernas e tudo mais que pertence a um corpo físico perfeito. Os corpos espirituais, eles têm a estatura de um adulto. Parece que não existe espírito criança, né? Pelo menos dos que vêm para esta terra já são espíritos adultos, né? Já têm uma idade adulta, e no mundo espiritual todos os espíritos têm essa idade, uma idade adulta, que não sabemos exatamente qual é seria uma idade proporcional, alguns dizem 30 e poucos anos da nossa idade, tá? Mas é um estado de um adulto pleno, ok? E no nascimento é um espírito adulto que entra num corpo de uma criança, tá, ok? Mas lembrando que o ser, o mais íntimo do ser é o espírito, né? O corpo é somente um invólucro.
O presidente Joseph Smith ele diz assim: os espíritos dos nossos filhos são imortais antes de virem até nós. E seus espíritos, após a morte do corpo, são como eram antes de virem para cá. Eles têm a aparência de como se eles estivessem vívidos na carne, até a maturidade, ou para desenvolver seus corpos físicos para a plena estatura de seus espíritos. Se você vir um de seus filhos que faleceu, ele pode aparecer a você na forma em que você iria reconhecê-lo, na forma de uma criança. Mas se ele veio a você como um mensageiro, trazendo alguma verdade importante, talvez venha como o espírito do filho do bispo Edward Hunter. E aí ele diz que ele morreu quando uma criança pequena veio a ele na estatura de plena maturidade adulta e revelou-se a seu pai e disse: eu sou seu filho. O bispo Hunter não entendeu. Ele foi até meu pai e disse: Hiram, o que isso significa? Meu pai, Hiram Smith, o patriarca, disse-lhe que o Espírito de Jesus Cristo era adulto antes de nascer no mundo, e assim também nossos filhos eram adultos, e possuíam sua plena estatura no Espírito, antes de entrarem na mortalidade, a mesma estatura que eles vão possuir depois de terem passado pela mortalidade, ok? Então, todos os espíritos são adultos, tá? Quando vêm para a Terra, eles só adquire um corpo, claro, de uma criança para poder esse espírito saber como usar esse corpo, né? Aprender como usar o corpo. E isso acontece nas fases da nossa vida. Eu gosto muito de um exemplo do presidente Elder Packer, né? Que foi presidente do Quórum por muito tempo, né? Presidente interino do Quórum dos 12, e ele exemplificou como uma luva, né? O corpo seria a luva e o espírito seria a mão. Quando a mão está dentro da luva, o que acontece? Nós podemos mexer, a luva se mexe. Quando nós morremos, é como se a luva ficasse lá inerte, como temos essa luva aqui, e o espírito, então, ele vai para o mundo espiritual. Então, só para a gente entender, né, essa diferença. A outra pergunta que comumente se faz, e lembre, irmãos, essa é uma doutrina exclusiva da Igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias, porque temos a restauração, temos o livro de Mórmon que esclarece o que acontece depois da morte. Nenhuma das outras doutrinas religiosas não tem uma noção correta, né? Falam em paraíso, mas uns dizem que o paraíso é o céu, e enfim, eles não têm essa noção de que haverá um tempo onde essas pessoas estarão aguardando a sua ressurreição. Ok? Então, uma das perguntas é: onde é o mundo espiritual? Tá? Então, o apóstolo Parley P. Pratt, que é um dos apóstolos pioneiros da igreja, um grande líder da igreja lá antigamente, ele diz assim: o mundo espiritual é aqui mesmo, nesse planeta em que nascemos. A Terra e todos os outros planetas, como esta esfera, têm sua esfera interna ou espiritual, tanto quanto sua esfera externa ou temporal. Uma é habitada pelos tabernáculos temporais e a outra por espíritos. Existe um véu entre as duas esferas, segundo a qual todos os objetos da esfera espiritual são feitos invisíveis para aqueles da esfera temporal. Tá? O presidente Brigham Young também reforça essa mesma doutrina. Ele diz assim: todos eles têm que passar pelo véu que separa este estado do mundo dos espíritos, onde terão de habitar aguardando o seu destino final. E aí ele diz: ele não está localizado além do Sol, mas sim nesta Terra, que foi organizada para as pessoas que nela viveram, que vivem e viverão. Onde é o mundo espiritual? É aqui mesmo, ele diz. Os espíritos bons e os iníquos vão para o mesmo lugar. Sim, ambos habitam o mesmo reino. Certamente que sim. Eles vão para o Sol? Não. Eles se dirigem para além das fronteiras da Terra organizada? Não, ele diz. Então lembre, cada terra onde tem filhos do Pai Celestial habitando, sabemos que são inúmeras, tem seu mundo espiritual também na mesma esfera. Não sabemos muitos detalhes sobre isso, né? Mas há um véu onde essas pessoas são... a gente não consegue vê-los a não ser que o Senhor os permita, né? Ou a não ser que eles possam aparecer para a gente, tá ok? Ainda, continuando sobre esse assunto, o presidente Brigham Young ele disse:
uma pergunta surge naturalmente. Quando o nosso espírito deixar nossos corpos, para onde eles vão? Vou dizer-lhe, será que vou localizá-los? Sim, se você quiser que eu faça. Eles não saem para fora da organização desta terra em que vivemos. Onde é o mundo espiritual? Ela é incorporada dentro desse sistema celestial. Você pode vê-lo com seus olhos naturais? Não, diz ele. Você pode ver os espíritos nessa sala? Não. Suponha que o Senhor toque os seus olhos para que você veja. Você poderia então ver os espíritos? Sim, tão claramente como você vê agora corpos, como fez o servo de Elias. Se o Senhor permite isso, se o Senhor permitisse isso e fosse sua vontade, que devia ser feito. Você podia ver os espíritos que partiram deste mundo tão claramente como você vê os corpos com os olhos naturais, ok? Então, onde é o mundo espiritual? É aqui mesmo, numa outra esfera que a gente não tem, pelos olhos naturais, a gente não pode vê-las. Outro assunto interessante, irmãos, que lá eles não usam a palavra morte, porque na verdade eles não estão mortos, né? E lá eles usam uma palavra chamada novo nascimento, né? Isso foi dito por um líder anterior, bem antigo da igreja, que ele teve uma visão, né? Uma manifestação celestial, onde ele foi ao mundo espiritual e foi citado pelo presidente Wilford Woodruff. Parece que lá eles dizem que é um novo nascimento. E na verdade é, né? Eles partem dessa terra, assim como a gente vem da presença do Pai Celestial, né? No mundo pré-terreno, né? Quando a gente vem para cá, a gente nasce. E eles então tratam a morte como um novo nascimento. Na verdade, é uma passagem para uma outra esfera. Ok. O que é comumente aceito, e essa é uma doutrina exclusiva da igreja, né? As outras igrejas é paraíso e praticamente só isso, né? Elas não têm uma visão em inferno, tá? Então, nós temos a doutrina e foi dado o nome de prisão, tá ok? Então, nós temos uma divisão, paraíso e prisão, que tem uma separação, não sei como, se é física, se é espiritual, como essa separação o Senhor nunca nos revelou. O que a gente sabe é que o paraíso é um estado de descanso, né? E os que estão na prisão não têm acesso a esse local. Tá? Não temos. Tudo que se falar sobre como é essa divisão a gente não sabe. Sabemos que há uma divisão. Ok? E o profeta Joseph Smith, então, ele fala o seguinte: pense, para ir para o paraíso, as pessoas precisam, pelo menos, do batismo. E, é claro, ser justas, guardar os convênios, os mandamentos e ser batizada, ter a ordenança do batismo. Porque o paraíso já é um pré-julgamento. Quando as pessoas morrem, já acontece um julgamento intermediário, né, para dizer se elas vão para o paraíso ou para a prisão. Tá? Então, para ir para o paraíso, além de ser justo, ser pessoas boas, honradas, precisa da ordenança do batismo. Por isso nós fazemos as ordenanças no templo para os nossos antepassados. Porque lá, a gente vai ver na sequência, eles são ensinados, né? O evangelho é pregado a eles. Porque muitos viveram em épocas em que não havia igreja. E mesmo hoje, tem muitas pessoas que morrem sem saber da igreja, do evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Então lá eles vão ter uma oportunidade justa. E por isso nós fazemos o batismo. As outras ordenanças para eles não são tão importantes quanto o batismo. Por quê? O batismo já dá direito. Se eles cumpriram com os requisitos lá na prisão, cumpriram com os requisitos necessários, se arrependeram, aceitaram e vivem os convênios, dá direito a eles a ir para o paraíso, que é um estado de descanso para a alma, descanso de todas as, inclusive das tentações e provações. Ok? Então, por isso, irmãos, eu sempre tenho dito, já falei algumas vezes, né, o batistério no templo talvez é um dos lugares mais especiais, mais onde se a gente pode sentir um espírito maior, a gente às vezes pode até sentir a presença de pessoas do mundo espiritual, porque ali, irmãos, é a redenção deles. As outras ordenanças, depois, para eles não tem tanta pressa. Eles sabem que um dia vão receber e eles já terão acesso ao paraíso. Por isso é importante a gente fazer esta obra, ok? Então o profeta Joseph Smith, ele diz:
Eu não acredito na doutrina de mandar homens honestos e honrados para o inferno. É o que o mundo pensa, né? Ah, o paraíso e o inferno. Se é bom, vai para o paraíso, se é mal, vai para o inferno. Ele diz assim, junto com assassinos, adúlteros, eu mandarei homens pregar a eles na prisão e salvá-los, se eu puder. Presidente, o apóstolo Orson Pratt, ele diz assim, uma prisão é designada para aqueles que nunca ouviram o evangelho aqui na carne e apenas cometeram uns poucos pecados sem conhecimento da lei revelada e que têm de receber algumas poucas chibatadas na prisão. Mas aquelas pessoas que ouvem o evangelho, como as nações da presente dispensação estão fazendo, não podem ir para a prisão, não é seu lugar. Eles caem abaixo da prisão, na escuridão, ou inferno exterior, onde haverá choro, pranto, ranger de dentes. Lá eles têm de permanecer com o diabo e seus anjos em tormento e miséria até o fim dos tempos. Em seguida, eles saem. Mais uma base doutrinária sobre isso. É o de Bruce Harmacon. A parte, que foi um apóstolo, um grande teólogo da igreja, a parte do mundo espiritual habitada pelos espíritos iníquos que aguardam o eventual dia de sua ressurreição é chamada inferno. Entre a morte e a ressurreição, essas almas dos perversos são lançadas nas trevas exteriores, no lúgubre abismo do Sheol, no Hades dos espíritos iníquos que estão aguardando ou no inferno. Ali sofrem eles os tormentos dos condenados. Lá se agitam na vingança do fogo eterno. Ali há pranto e ranger de dentes. Lá é derramada sobre os ímpios a ardente indignação da ira de Deus. Então temos a palavra aqui de dois apóstolos, um mais recente, outro mais antigo, dizendo que há uma parte no mundo espiritual separada da prisão. Nós já vamos ver na sequência. Algumas escrituras sobre isso. A gente entende que existe esse inferno. Sempre que aparece a palavra inferno, principalmente no livro de Mórmon, que aparece muitas vezes, e também Doutrina e Convênios, e às vezes aparece na Bíblia, está se referindo não ao inferno final. 9% das palavras, quando é usada inferno, está se referindo a um lugar dentro do mundo espiritual, não ao inferno final, que é o destino de Satanás e aqueles filhos de perdição que serão poucos. Então diz assim as escrituras, lá segundo Nefe, e o inferno deverá libertar seus espíritos cativos, e a sepultura deverá libertar seus corpos cativos, e o corpo e o espírito dos homens serão restituídos um ao outro, e é pelo poder da ressurreição dos santos de Israel. Então o que aqui é Leí, né? O que Leí está ensinando lá no livro de Mórmon, né? Segundo Nefe, é Leí falando, ele está dizendo que o inferno, lá no mundo espiritual, vai liberar os espíritos. E eles vão ser ressuscitados, vão receber um corpo físico perfeito e vão ser ressuscitados também. Todos vão ser ressuscitados, ok? Então já mostra que esse local é dentro do mundo espiritual, porque eles vão ressuscitar. Em Doutrina e Convênios, o Senhor disse que os iníquos são lançados no inferno, sofrem a ira de Deus Todo-Poderoso até a plenitude dos tempos, quando Cristo tiver subjugado todos os inimigos sob os seus pés e tiver aperfeiçoado sua obra. Isto é, eles vão ficar lá no inferno até a última ressurreição, até o final do milênio, onde daí todos vão ressuscitar, ok? Então, podemos agora, então, completar a nossa visão do mundo espiritual, onde temos o paraíso, que vão os justos, a prisão vão as pessoas boas, honradas, que cometeram erros, claro, evidente, mas que não são pessoas más, que não são pecadores costumazes, adúlteros e assassinos, né? Estes vão para o inferno dentro do mundo espiritual. E aí fica bem mais claro a nossa visão do mundo espiritual. E aí a gente pode entender um pouquinho quando a palavra fala a palavra inferno lá nas escrituras, que não se refere ao inferno final, né? Onde Satanás e seus anjos irão. Ok? Vamos falar um pouquinho mais sobre o paraíso. Nós aprendemos, está lá no Guia de Estudo das Escrituras, né? Para quem não sabe onde está lá no finalzinho da tríplice ou da quádriplice, tem um local chamado Guia de Estudo das Escrituras, onde tem palavras e a gente vai lá e busca e sobre alguns verbetes, né? Então lá nesse verbete paraíso diz assim, a parte do mundo espiritual
em que os espíritos dos justos que partiram desta vida aguardam a ressurreição do corpo. É um estado de felicidade e paz. Há uma escritura no Novo Testamento que gera muitas dúvidas a respeito do paraíso, quando o Salvador afirma ao ladrão que estava crucificado ao seu lado: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então o profeta Joseph Smith ele explica essa citação. Ele diz assim: houve muita coisa dita por teólogos modernos sobre as palavras de Jesus quando na cruz. Para o ladrão dizendo: este hoje estarás comigo no paraíso. Tradutores da versão da Bíblia do rei Tiago, o King James, usaram a palavra paraíso, mas o que é paraíso? É uma palavra moderna, que não corresponde com a palavra original que Jesus empregou, enquanto o original da palavra paraíso. Nada há na palavra original em grego, a partir da qual ela foi tomada, que significa paraíso, mas era: hoje estarás comigo no mundo dos espíritos. É isso que o Salvador falou. Ele estará com ele lá no mundo espiritual, porque todos que morrem vão para lá. Com certeza, a gente não pode julgar, o julgamento é do Pai Celestial, mas com certeza ele estaria ou no inferno ou na prisão no mundo espiritual, de acordo com o julgamento. Ele não tinha ainda as ordenanças. O profeta Alma ensina então que, a gente já falou, um estado onde os justos são recebidos num estado de felicidade, que é chamado paraíso, um estado de descanso, enfim, tudo isso que a gente já falou. Então, lá no paraíso é um local, o lugar onde os santos justos se preparam para o reino celestial. Se a gente perceber, parece que já está definido, O reino celestial, reino terrestrial, vou pôr um R aqui, e o reino celestial. Isto aqui, no final, porque as pessoas daqui podem migrar para cá, como a gente sabe disso. Não sei das pessoas daqui, não temos revelação se eles podem, mas provavelmente podem se arrepender também, e quem sabe galgar uma coisa melhor. Mas vamos dizer, lá no último dia, se a pessoa estiver no inferno, reino celestial, ou as trevas exteriores, que vão para o inferno final. Mas é importante lembrar que o Salvador disse que salva a todos, exceto os filhos da perdição. Mesmo estes que estão no inferno vão receber um tipo de salvação, que é pelo menos o reino celestial, depois de se arrependerem e pagarem o preço da sua mudança, ok? Então diz: o paraíso é o lugar onde os santos justos se preparam para o reino celestial, onde descanso das mazelas e tristezas da mortalidade. Também é um local de preparação para receber um corpo físico perfeito e inseparavelmente ligado ao espírito, para poder então experimentar a plenitude da alegria. Os justos que, ao morrerem, vão para o paraíso são aqueles que receberam as ordenanças de salvação e se provaram fiéis aos convênios. Para que uma pessoa seja admitida no paraíso, ela deve ter recebido ao menos o batismo, que é a ordenança de entrada no reino celestial, e ter sido fiel aos convênios feitos e ter sido valente no testemunho de Jesus. Ainda sobre o paraíso, lá na seção 138 tem uma visão do presidente Joseph Smith, Ele teve uma visão e aí ele fala o seguinte: achava-se reunido em um só lugar um grupo incontável de espíritos dos justos, que foram fiéis no testemunho de Jesus enquanto viveram na mortalidade, e que ofereceram sacrifício à semelhança do grande sacrifício do Filho de Deus e sofreram tribulações em nome de seu Redentor. Todos esses haviam partido da vida mortal com a firme esperança de uma gloriosa ressurreição por meio da graça de Deus o Pai e seu Filho unigênito Jesus Cristo. Então, ele nessa visão viu os justos que estavam lá aguardando para serem ressuscitados. Lembrando que quando o Salvador esteve no mundo espiritual, naqueles 3 dias que ele ficou no sepulcro, ele foi ao mundo espiritual, isso também está lá na seção 138, e abriu as portas para a pregação do Evangelho. Então, os que estão no paraíso vão aos que estão na prisão pregar o Evangelho, o mesmo Evangelho que nós conhecemos aqui: fé, arrependimento, batismo, vicário,
dom do Espírito Santo também vicário. E aqueles que aceitam ficam aguardando que alguém faça as ordenanças por ele aqui na Terra, né? Nos templos que nós fazemos essas ordenanças. Sobre a dignidade, irmãos, para obtermos o paraíso de Deus, o presidente Brigham Young citou uma visita que recebeu do profeta Joseph Smith, que lhe disse. Essa foi uma visão que o profeta Brigham Young teve, que o profeta Joseph Smith veio a ele, né, depois que ele tinha falecido, e ele diz assim: diga aos irmãos que sejam humildes e fiéis, e que se certifiquem de manter o Espírito do Senhor, que os conduzirá ao caminho correto. Sejam cuidadosos e não afastem, deixa eu só grifar aqui, né? Então ele fala do Espírito. Sejam cuidadosos e não afastem a voz mansa e delicada. Ela vai ensinar-lhe todo o que fazer e para onde ir. Ela proporcionará os frutos do reino. Diga aos irmãos que mantenham seu coração aberto à convicção, de modo que, quando o Espírito Santo vier, seu coração esteja pronto para recebê-lo. Parece que a chave é a gente seguir os influxos do Espírito. Temos várias escrituras que falam sobre isso, né? Que quando nós estamos seguindo os influxos do Espírito, nós não seremos enganados. Principalmente nessa época. O presidente Nelson já falou sobre isso, né? Em algumas conferências anteriores. Que se nós não seguirmos a orientação do Espírito, será difícil resistir esses dias finais, né, nos últimos dias, nos últimos tempos. Ok? Então, a chave é o Espírito do Senhor. Lembre, temos uma promessa quando tomamos o sacramento a cada domingo, de que se tomarmos o sacramento dignamente, o Senhor promete que teremos o Espírito do Senhor conosco durante aquela semana, né? Paraíso ainda. Então, esta obra dos últimos dias é espiritual. É preciso ter espiritualidade para compreendê-la, amá-la e discerni-la. Portanto, busquem o Espírito em tudo o que fizerem. Mantenham-no consigo. Isso ainda é o profeta Joseph Smith falando para Brigham Young, né? Esta obra dos últimos dias é espiritual. É preciso ter espiritualidade para compreendê-la, amá-la e discerni-la. Irmãos, não é pelo conhecimento humano que nós vamos obter um testemunho, que nós vamos ter um testemunho desta obra. É espiritual, então é pelo Espírito. Portanto, ele diz, busquem o Espírito em tudo o que fizerem. Mantenham-no consigo continuamente. Este é o nosso desafio. Tá? Está lá nos manuscritos do profeta Brigham Young. Tem uma coisa interessante. Lembra do guerreiro lá de Efésios? O guerreiro tinha uma armadura, e a única arma que o guerreiro... Toda a armadura é para proteger, né? Tinha o escudo da fé, tinha o capacete, ele tinha uma couraça, mas a única arma era a espada, né? E lá diz que a espada era a espada do Espírito. Não sei quem foi um líder da igreja uma vez comparou, né? Pense quando um policial aborda uma pessoa armada, um bandido armado, a primeira coisa que ele faz, o que é? Largue a arma. Satanás usa a mesma estratégia, e ele faz com que a gente largue a única arma da nossa defesa, que é a espada do Espírito, dizendo largue a arma, quer dizer, se afaste do Espírito. E aí nós estamos suscetíveis, porque alguém armado é muito mais poderoso com alguém desarmado. Então, cuidado, irmãos. Precisamos ter o Espírito do Senhor como nosso companheiro, nosso escudo e a nossa arma, né? A arma do Espírito, a espada do Espírito. O presidente Benson, que foi um profeta, né? Ele diz assim, eles são organizados de acordo com a ordem do sacerdócio e as organizações familiares como somos aqui. Somente que lá eles existem em uma ordem mais perfeita. Falando do mundo espiritual, que há uma ordem lá, tem reuniões da igreja, provavelmente, né? Não sei se da mesma forma que aqui, mas é muito parecida, né? Existem os portadores do sacerdócio, enfim, a obra continua. Quando os élderes fiéis, o presidente Brigham Young falou,
portanto, esse sacerdócio, né, os fiéis que portam sacerdócio, vão para o mundo espiritual, eles levam com eles o mesmo poder do sacerdócio que tinham enquanto no tabernáculo mortal. E lá, não pensem que é um lugar muito mais organizado, provavelmente, que a própria estrutura aqui na Terra. Tá? O Senhor é um Senhor de ordem. Deus é de ordem. O presidente Joseph Smith também, né? Aquele que está lá na seção 138, né? Que foi adicionado à Doutrina e Convênios pouco mais recente, né? Ele diz assim: de acordo com o profeta Alma, o espírito dos justos descansa dos cuidados e das tristezas do mundo. Ainda assim, eles estão ocupados fazendo o trabalho do Senhor. O presidente Joseph Smith viu em uma visão que imediatamente após sua crucificação, Jesus Cristo visitou os justos no mundo espiritual. Ele nomeou mensageiros e deu-lhes poder e autoridade e os encarregou de levarem a luz do Evangelho aos que estavam nas trevas, sim, a todos os espíritos dos homens. E aí ele continua: enquanto refletia, meus olhos foram abertos e meu entendimento vivificado, e percebi que o Senhor não se dirigia em pessoas aos iníquos e aos rebeldes que haviam rejeitado a verdade, a fim de ensiná-los. Mas eis que dentre os justos organizou suas forças e designou mensageiros revestidos de poder e autoridade, e comissionou-os para levar a luz do Evangelho aos que estavam nas trevas, sim, a todos os espíritos dos homens. E assim foi o Evangelho pregado aos mortos. E os mensageiros escolhidos foram anunciar o dia aceitável do Senhor e proclamar liberdade aos cativos que estavam presos. Sim, a todos os que se arrependessem de seus pecados e recebessem o Evangelho. Desse modo foi pregado o Evangelho àqueles que haviam morrido em seus pecados, sem o conhecimento da verdade ou em transgressão, tendo rejeitado os profetas. Ok? Então o Salvador Jesus Cristo não foi pessoalmente pregar aos que estavam na prisão, mas organizou os justos no paraíso e os comissionou, né, para que eles fossem missionários. E parece que essa é a grande obra que os que estão no paraíso fazem. E eu tenho convicção de que, na verdade, os que estão lá, provavelmente eles vão visitar os seus próprios antepassados, né? E, claro, podem ser outros, mas eles também vão atrás dos seus antepassados e, né, dizendo: olha, eu sou seu trisneto, tataraneto, quinto neto e quero apresentar para vocês o Evangelho. E eles lá têm o arbítrio de aceitar ou não. Lembre que o mesmo espírito que a gente tem aqui vai conosco para o mundo espiritual, com uma diferença de que a gente vai estar no espírito e vai saber que continua vivo depois, né? Talvez aqueles que não acreditam que há uma vida depois desta vão saber que existe uma vida depois dessa, mas talvez é a única mudança. Mas o que eles pensam, as doutrinas que eles acreditam, ainda vai continuar com eles até que eles sejam ensinados as doutrinas verdadeiras e eles as aceitem. O presidente Brigham Young, ele diz assim: os justos, né? Se formos fiéis à nossa religião, quando formos para o mundo espiritual, os espíritos decaídos, Lúcifer e a terça parte das hostes dos céus que o seguiram, e os espíritos dos homens iníquos que viveram na terra, ambos combinados não terão influência sobre nossos espíritos. Isso não é uma vantagem? Sim, todo o resto dos filhos dos homens são mais ou menos sujeitos a eles. São sujeitos a eles como eram enquanto aqui na terra. Se conquistarmos aqui e vencermos do Evangelho, no mundo espiritual nossos espíritos estarão acima dos poderes dos espíritos maus. Olha que visão grandiosa do paraíso, né? Satanás não tem acesso, como a alma ensina, é um estado de descanso, felicidade, descanso de todas as coisas. E uma coisa que tem que ser levada em conta, né? Hoje aqui nós temos uma proteção contra o diabo, que é um corpo físico, que ele não tem. Lá é espírito e espírito. Talvez a influência dele seja mais forte do que seja aqui. Então, os que estão no paraíso e, claro, lá no inferno, dentro do mundo espiritual, ele governa, ele domina. Na prisão, ele vai lá fazer a mesma coisa com que ele faz aqui. Não acreditem, né? Ele mesmo diz, o presidente Brigham Young, em outra situação, né? Orson Pratt, de novo, ele diz assim: os justos, depois da morte,
são recebidos num estado de repouso, paz, felicidade no paraíso. Lá eles estarão livres de todos os cuidados e tristeza, e Satanás não terá poder sobre eles. Se eles forem enviados a uma missão no paraíso, para qualquer parte do domínio do Todo-Poderoso, para administrar, como Jesus administrou enquanto seu corpo estava no túmulo, os poderes do mal, espíritos e anjos caídos estarão sujeitos ao seu comando. E eles não são minimamente sujeitos a esses seres malignos. Os justos são livres, e a vitória que eles obtiveram, em nome de Jesus, podem comandar esses anjos caídos, e eles são obrigados a prestar obediência. Ok? Então, esta é a nossa primeira parte, né? A gente já viu alguns detalhes. Na segunda parte nós vamos entrar e temos uma terceira parte ainda, né, que vamos falar mais sobre o mundo espiritual, porque é o local próximo para onde a gente vai, né? Todos nós vamos para lá um dia, né? Com exceção talvez daqueles, né, durante a segunda, se estiverem durante a segunda vinda, a morte para eles vai ser como um piscar de olhos dos justos, né? Mas fora isso, todos vão passar pelo mundo espiritual, e é um assunto de muita curiosidade, né? E saber a doutrina oficial da igreja, tá ok? Então, ficamos por aqui nessa primeira parte, né? Se tivermos algumas dúvidas, podem mandar e-mail. E lembrando, né, para que vocês compartilhem e continuem conosco nesse curso, deveremos ir para a aula até na aula 30, então não faltam muitas ainda, onde vamos ainda falar do mundo espiritual, da segunda vinda, do milênio, da ressurreição, dos graus de glória, né, e até o final desse curso. Ok? É só um último reforço, aquelas pessoas que ainda tiveram alguma dúvida sobre o selamento, não sei se os irmãos viram, mas nessa semana saiu uma atualização no Manual de Instruções da Igreja. Lá no capítulo 38 fala bastante sobre selamento, dizendo, reforçando tudo aquilo que eu falei, né, que é uma ordenança individual. E lá explica se há um divórcio. Então, aquelas pessoas que tiver qualquer dúvida, vão lá no Manual de Instruções, que está aberto a todos lá na biblioteca, né, do Evangelho, na seção 38, quando fala sobre selamentos, ok? Ficamos por aqui, grande abraço, e deixamos essa aula hoje em nome de Jesus Cristo. Amém.